Sobre o setor de saúde, eu acho que tem alguns aspectos aqui da liderança que vale a pena, e talvez eu termine trazendo um elemento meu. Primeiro, é um setor que vem se profissionalizando cada vez mais, mas comparado com outros setores da indústria, se profissionalizando um pouco tardio. Com certeza. Pegar a indústria automotiva, outras indústrias mesmo, um pouco tardio. Então, são modelos que estão se provando. Então, assim, não se atenham a nenhum modelo pré-existente, porque eu acho que não existe um modelo vencedor, né? Qualquer fórum que a gente vá de saúde fala o custo da saúde é insuportável, o sistema não fecha a conta. Então, a gente ainda não achou esse modelo em nenhum lugar, nem no Brasil, nem fora do Brasil. Então, não se atenham a modelos e se atenham a experimentos daquilo que realmente possa fazer sentido para o seu momento, para a sua organização ou para o seu hospital, como você está trazendo. Segundo, eu acho que existe um aspecto, uma tendência de ser um pouco mais hierárquico essa liderança. Talvez emulando um pouco a academia, né, o que nas faculdades acontece, de professor titular da cadeira e tal, e que na vida organizacional não é mais. O manda quem pode, obedece quem tem juízo, não existe mais essa possibilidade. Não funciona mais. Não funciona mais. E aí a gente tem que ter um desapego muito grande. Eu, quando entrei na faculdade, terminou o trote. Então, eu, como calouro, recebi trote, e quando eu fui para o meu segundo ano, por uma fatalidade, graças a Deus que isso aconteceu, o reitor lá da universidade cancelou o trote. Falou assim, quem der trote vai ser expulso da faculdade. Como jovem de 18 anos, o que eu pensei? Pô, bem na minha vez, que azar, né? Eu tomei o trote e eu não posso... Não vai poder descontar em ninguém. Não posso descontar em ninguém. Então, não é porque talvez teve gestores, comando e controle, que quando eu virar uma liderança, eu vou exercer o mesmo modelo. Né? Lembre um pouco da dor de ser liderado por alguém hierárquico e com esse modelo de comando e controle, e experimente outras formas de gestão, e existem outras formas de gestão. Então, acho que esse é um aspecto assim de conscientemente refutar a hierarquia, que não quer dizer trazer a anarquia, não é, de novo, não é sempre polaridades, né? Então, como é que para alguns assuntos, sim, são assuntos de poucos decidirem, mas a grande maioria dos assuntos de uma organização podem ser participativos. E aí eles trazem um poder de mobilização e engajamento tremendo. Outro aspecto é o que a gente já abordou aqui, gaste sola do sapato. Esteja onde está o paciente. Esteja onde está o familiar. Sente na sala de espera da UTI. Esse familiar está precisando não só de um acolhimento, mas ele é o melhor auditor que você pode ter. Ele vai te contar tudo que deu certo, quem são os anjos que estão dentro do hospital e aquilo que talvez não foi uma experiência tão agradável. Então, está ali já. E a gente muitas vezes investe um dinheirão para buscar outras formas de fazer e tal. Então, isso é bem relevante. E talvez trazer um último aspecto que tem a ver com a minha história, que é a minha última transição de carreira, que aconteceu em 2019, tem muito a ver com isso, que é perceber qual é o momento de abrir espaço. Que muitas vezes a gente se apega ao poder e ao sucesso, e aí eu estava ali no Grupo Fleury e comecei a ter uma outra inquietude na minha vida, e não estava conseguindo entender o que estava acontecendo ou não. E aí eu percebi que seria legal, naquele momento, eu trabalhar com desenvolvimento humano. Que de várias coisas que eu fazia da minha vida executiva, relação com investidor, relação com conselho, relação com meus pares e tal, o que realmente naquele momento me nutria, me dava alegria, era toda essa parte de desenvolvimento humano. E aí eu resolvi, naquele momento, abdicar de um momento de sucesso que eu estava vivendo, e o sucesso é apenas momento, e a gente ter a tranquilidade que é isso. E o momento mais viciante também, né? A posição, a glória. E desapegar. E eu resolvi pedir demissão e começar uma segunda carreira como consultor, coaching, o que quer que seja, que é o que eu estou fazendo hoje. Então, é importante, não só para o indivíduo seguir o seu chamado, que aquele momento era esse chamado de trabalhar com desenvolvimento humano, mas saber também que você precisa sair daquela cadeira para dar espaço para que outro venha e faça do seu jeito.
Existem vários outros jeitos, e por isso que eu refuto o professor, de se fazer. E outras pessoas vieram nessa posição que eu estava fazendo e fizeram do seu jeito e foi espetacular. E foi evolutivo para a companhia. Então a gente também precisa saber o momento de sair. Eu canso de ver executivos e executivas que estão ali, agarradas ao seu campo. E graças a Deus eu aprendi muito jovem lá na Dow Química, com um colega que com dor saiu e era o fulano da Dow Química, que tinha um monte de portas abertas no mercado, e quando ele saiu da Dow Química ele virou o fulano. E aí as portas se fecharam. Então você não é a corporação. Eu sou Paulo Pedrotti. Hoje estou sócio do Alumo, hoje sou sócio fundador e voluntário da ONG+, hoje eu sou conselheiro de 2 empresas, e é o que eu estou fazendo hoje. Mas quem eu sou perene. Talvez nos meus 100 anos que eu quero viver com muita saúde, e a gente vai estar exercendo isso. A gente precisa dar espaço para que outros possam também estar nessa posição e exercer. Bom para as pessoas, bom para as organizações. Agora é difícil esse desapego. Com certeza. Mas é importante dar espaço. Eu queria detalhar só um ponto. Como que você teve essa autoconsciência de estar numa posição altamente privilegiada corporativamente? Como é que você teve esse senso de é hora de mudar, é hora de transicionar a carreira? A gente sempre brinca, a gente sempre fala disso com o jogador de futebol, né? Uhum. Se o Ronaldo Fenômeno tivesse aposentado no auge, ele era melhor do que o Pelé, né? Se ele aposentado depois da Copa de 2002, ele te diria, o Ronaldo foi super melhor que o Pelé, né? Mas assim, brincadeiras à parte, qual foi o critério, né? Ou qual foi a intuição que você teve? Maravilhoso. É o momento, né? Que te estralou, porque com certeza, como você falou, há ventos contrários, né? A posição, a glória, daquilo que você tem à disposição, a questão financeira, tudo isso é interessante. Como é que foi para vocês? Não é tão bonitinho assim, não. Crise. Uhum. Hoje, eu olhando para trás, eu vejo que por 2 anos eu estava inquieto. E nos meus últimos meses, em crise pessoal. E óbvio que quando a gente está em crise, a primeira coisa que a gente faz é o quê? O problema são os outros. O problema é a companhia. O problema é tudo mais. Mas aí talvez eu tive o centramento de perceber que eu não estava tranquilo. Né? E naquela época eu falei para a liderança, falei assim, cara, nada de errado com a organização. Sou eu. Eu brinquei que era namoro de adolescente. Né? Não tem nada de errado com você, o problema sou eu. Né? Mas eu comecei a perceber isso, e aí aconteceu um fato agudo, muito rapidamente. Fui jogar basquete, e aí eu enterrei, e no aro eu tive um arrancamento de um dedo. Depois eu reimplantei, graças à medicina, obrigado. Né? Obrigado, doutor Rames. E ele reimplantou, o dedo é meu, tá tudo certinho, tá tudo aqui. Mas esse fato fez com que eu me voltasse muito para dentro. Porque eu precisava estar 6 horas do hospital, porque eu tinha um risco grande de infecção e de comer parte boa do dedo. E aí eu precisei parar de viajar. Ao parar de viajar, eu fiquei não só segunda e terça no escritório, mas segunda, terça, quarta, quinta e sexta no escritório. Cara, chegava quarta-feira e eu falava, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu tomei a consciência de que o que naquele momento estava me nutrindo era esse espaço junto da operação, junto do desenvolvimento da média liderança. Fantástico. Aí que me despertou que isso era importante. Então hoje, olhando para trás, é mais fácil, mas naquele momento a consciência veio a partir de uma crise, e normalmente é uma crise. Precisei perder um pedaço de mim para poder ter essa consciência. Parei de viajar e eu falei, nossa, é isso. Se é isso que eu estou triste, não é por conta do dedo, porque eu estava super otimista que estava indo bem a recuperação. Se é por isso que eu estou triste, é isso que eu quero fazer da minha vida como centralidade. Pirei um mês sozinho, e aí não quis estragar o Natal da minha esposa, esperei passar Natal e Ano Novo, e aí sentei com ela, e aí foi a terceira declaração de amor dela. E falei, olha, eu não estou feliz nesse caminho, e eu acho que a minha missão agora é trabalhar com desenvolvimento humano,
Eu tinha essa visão já quando eu fizer 50 anos agora de fazer isso, mas eu fiz com 43 a transição. Eu estou querendo mudar. Aí ela falou, se você acha que você vai ser feliz com isso, vamos embora. E aí pedi demissão, ajudei respeitosamente a organização por mais meses, quase 6 meses, para fazer a transição. E aí fui convidado por meus queridos sócios atuais a estar com eles, e agora estou nessa outra jornada, do lado de lá do balcão, ajudando líderes fantásticos aí como a nossa audiência a estar enfrentando essa batalha.